Abra aí a Bíblia no livro de Êxodo, no início da sua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler do verso 1 ao 9 e depois vamos ler do verso 17 ao verso 20, no mesmo capítulo de Êxodo, capítulo 32. A palavra de Deus diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolhas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu-o a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui diante da Tua Palavra, com um coração alegre, Pai, com um coração disposto a ouvir a Tua voz, a receber do Senhor algo que edifique, que transforme, que mude a nossa vida segundo a Tua vontade. Nenhum de nós está aqui para ouvir historinhas, Pai. Nenhum de nós está aqui para ouvir palavras vãs, doutrinas de homens, mas a palavra de Deus, o verdadeiro alimento que sustenta, que transforma, que gera fé no nosso coração. E é isso que nós queremos e precisamos e te pedimos em oração. Fale conosco, Pai. Que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos, para que eu possa, usado pelo Senhor no poder do Espírito Santo, ministrar a Tua palavra como Tu desejas, Pai. E todos aqui sejamos abençoados e dirigidos pelo Senhor. Assim te pedimos em oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto em que a Bíblia conta uma história triste do povo de Israel. E por que que essa é uma história triste? Porque é uma história de corrupção, de um povo que há pouco tempo tinha experimentado muitas coisas boas de Deus. Se você conhece a história de Israel, você sabe que por muitos anos acabaram permanecendo no Egito, desde a época de José, quando este foi o governador e ali salvou o povo de Israel. Mas depois o tempo passou e eles permaneceram ali e acabaram se tornando escravos dos egípcios. E por mais de 400 anos permaneceram nesse estado. Até que o Senhor levanta um homem chamado Moisés, com a incumbência de libertar o povo no Egito. E aí a história bíblica nos conta a luta que foi com Faraó, as pragas que foram derramadas, a bênção, não é, de Deus através dessas pragas para que
o povo fosse liberto e pudesse então estar no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Mesmo depois da liberdade, experimentaram um tipo de arrependimento de Faraó, que vai então de novo contra eles, mas são mais uma vez libertos por Deus, com um milagre grandioso. O Mar Vermelho se abre, o povo passa a pé enxuto, como diz a Bíblia, e os egípcios que os seguiam são ali afogados no mar que se fecha após a passagem de Israel. Tantas histórias, tantas coisas maravilhosas na memória de um povo, na memória de pessoas que presenciaram, que viram essas coisas. Nós não vimos essas coisas, nós ficamos sabendo pelo relato bíblico, mas só o fato de estar aqui relatado já enche nosso coração de alegria, de ver coisas maravilhosas que o Senhor faz. Agora imagina você viver essa época, você está ali presente, você olhar e ver as pragas, olhar e ver o mar se abrir, você passar no meio do leito do mar. Isso é algo maravilhoso. E essas pessoas todas narradas aqui experimentaram isso, não porque ouviram, mas porque viveram ali essa realidade. Libertos por Deus, caminharam para a terra prometida de forma milagrosa. E aí, em pouco tempo, acontece um episódio como esse. Um povo que foi liberto por Deus, agora volta à escravidão. Não mais do Egito, mas a escravidão da idolatria, a escravidão do falso Deus, que escraviza muita gente. E acontece tudo que foi narrado, que nós lemos aqui, passagem também bem conhecida na Bíblia. E o que isso aqui, irmãos, tem a ver com a gente? Há algumas coisas que nós precisamos atentar. Hoje nós somos povo de Deus também, você concorda? E Deus fez algo parecido na nossa vida. Houve um momento na nossa vida de libertação. Todo cristão foi um dia liberto pelo Senhor. Liberto da escravidão, não de um outro povo, mas da escravidão do pecado. O pecado que aprisiona, que escraviza, estava sobre nós, estávamos prisioneiros, fazíamos e vivíamos nos regozijando no pecado. Essa era a nossa história. Até que um dia o Senhor nos libertou, também com mão poderosa. Jesus morre na cruz, verte o seu sangue, perdoa os nossos pecados, nos dá uma oportunidade de reconciliarmos com Deus. E aí, deixarmos essa prisão de pecado e experimentarmos a verdadeira liberdade. Como diz a Bíblia, se Cristo te libertar, verdadeiramente serás livre. E isso aconteceu. Todo cristão hoje experimenta a liberdade de vida. Nós também somos um povo que Deus libertou. E aí, ao olhar para essa experiência de Israel, isso deve, no mínimo, nos servir como um alerta. Porque ali estava um povo liberto. Ali estava um povo que deveria ser muito grato a Deus, mas bastaram alguns momentos de incerteza para que rapidamente eles esquecessem tudo que Deus tinha feito por eles e levantassem um outro Deus para adorar. Será que nós corremos esse risco, irmãos? Se está na Bíblia relatado, não é apenas para a gente conhecer a história, mas é para que a gente evite que esta história se repita. Alguns eventos da história da humanidade também estão registrados para que a gente evite que eles se repitam, irmãos. E é necessário o conhecimento deles, para que eles não aconteçam novamente, para que a gente aprenda com os nossos erros, ou pelo menos com os erros dos nossos antepassados. E aqui está um texto que quer nos alertar. Porque Israel, povo de Deus, caiu, e caiu feio. Todo o povo, toda a nação, em volta de um bezerro de ouro, como diz aqui a Bíblia Sagrada. E olhando para as razões dessa queda hoje, tendo a Bíblia como base, nós podemos também evitar os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, os mesmos erros, para que isto não venha acontecer conosco. A Bíblia diz claramente que aquele que Cristo libertou
é verdadeiramente livre. E como disse Paulo, não deve novamente se submeter ao jugo de escravidão. Paulo dá esse alerta: se você foi livre, não se submeta de novo à escravidão. Por que ele diz isso? Porque há uma tendência na gente a voltar ao pecado. Há uma tendência na gente a ser reconduzido ao erro. E nós precisamos lutar contra isso diariamente. Então, o que derrubou Israel naquele momento, pode também derrubar a igreja hoje, se nós não estivermos atentos, se nós não tivermos cuidados, que esse texto aqui vai nos alertar para que a gente possa ter os olhos abertos. Vamos ver o que causou a queda de Israel. Não é de um dia para o outro. Nada acontece de uma noite para o dia. Há um processo, há uma demora, há uma angústia, há uma coisa ruim que acontece, é um problema que a gente passa, e isso vai fazendo com que o comportamento mude e seja alterado. No texto em questão, voltando ao capítulo 32, no versículo 1, está escrito assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Veja, Moisés subiu ao monte, e naquele monte ele tinha um tete-a-tete com Deus, como a gente diz hoje. Ele tinha uma intimidade que era exclusiva dele. Ele conversava com Deus. Ele estava próximo de Deus. E ali, ele se demorava na presença do Senhor. E era algo que ninguém podia acompanhar, era algo que ninguém podia estar ao lado dele, porque era algo que era privilégio exclusivo de Moisés. Veja, os tempos eram outros, irmãos. Hoje todo cristão tem o privilégio de estar na presença de Deus. Mas naquele tempo não. Naquele tempo havia uma separação. Naquele tempo e depois de Moisés, e com o instrumento da lei, e com o tabernáculo e o templo, só podia entrar no Santo dos Santos o sacerdote. Todo o povo ficava no átrio, havia um distanciamento. E isso acontecia também na época de Moisés. Ele tinha o direito de estar lá, presença de Deus, conversando, ouvindo, mas o povo não. E ali Moisés um dia vai ao monte ouvir de Deus, vai ao monte, ter essa experiência, e isso demora. Mas ele é o líder do povo, e o povo está ali, esperando para saber o que vai acontecer, para onde nós vamos, o que vamos fazer da vida. Saímos do Egito, tá bom, e agora? Vamos para a terra prometida, mas como é que vai ser esse negócio? E aí a Bíblia diz que Moisés demorou. Não diz aqui quanto tempo, se ele ficou lá 1 mês, 2, 3, não sei. Eu sei que ele demorou. E essa demora inquietou o coração das pessoas ali do povo. Ora, Moisés está demorando. Moisés não vem. Todo dia a gente acorda, será que ele volta hoje? Não volta. E a gente está aqui, perdendo tempo, a gente está parado aqui, alguma coisa precisa ser feita. E é interessante, que eles vão a Arão, que é parente de Moisés, e pedem a ele: levanta aí e faz para a gente um Deus, deuses. Porque este Moisés, agora Moisés virou um este Moisés, Rapidamente você deixa a posição de líder para ser um qualquer. Está demorando, não está presente, não honramos a memória dele, É esse Moisés aí. E outro erro que eles cometem, eles dizem assim: ele nos tirou do Egito. Foi Moisés que tirou o povo do Egito, irmãos? Foi não. Moisés foi um instrumento, Moisés foi o guia, mas quem tirou o povo do Egito? Foi Deus. É a mesma coisa para a gente hoje. Você ouve uma pregação de um pastor, você se rende a Cristo, mas foi o pastor que te salvou? Não, o pastor foi um instrumento. Mas quem te salvou, quem te perdoou? Foi Deus, foi Jesus. Então não é atribuir a Moisés algo que foi Deus que fez. O erro já começa daí. E esse é o erro que o povo cometeu. O povo olhar mais para o homem do que olhar para Deus. Se estivessem olhando para Deus
e atribuindo a Deus todo o bem que receberam, talvez isso não tivesse acontecido. Mas a cabeça daquelas pessoas está meio transformada, né? Elas atribuem a Moisés a libertação. E agora Moisés está demorando, então é um líder que a gente precisa. E aí o povo começa a olhar mais para o homem do que para Deus. E isso é um problema. Ainda hoje isso é um problema. Ainda hoje na igreja, há pessoas que olham mais para o líder do que para Deus. Embora o líder tenha que ser um exemplo, como dizia o apóstolo Paulo, não é nele que eu vou firmar a minha confiança, mas em Deus. Porque se um dia esse líder cair, muitos caem junto com ele. Por quê? Estão olhando para o homem e não estão olhando para Deus. E isso mostra que aquele povo, mesmo tendo sido liberto, não tinha uma visão correta de Deus. Não tinham uma visão a respeito do Senhor, porque eles achavam que eles mesmos deviam buscar o seu próprio caminho, a sua própria direção, ao invés de esperar a direção de Deus. Ora, o que Moisés foi fazer lá com Deus? Foi conversar, para receber de Deus uma direção. Eu não vou para qualquer lugar, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu quero ir, mas quero ir na direção do Senhor. Se o Senhor falar, eu vou fazer. Isso é a prudência, isso é o respeito, isso é a consideração. Mas aquele povo não está nem aí para isso. Eles estão preocupados, né? Moisés não está aí, vamos fazer alguma coisa. Já que Deus não fala nada, vamos dar o nosso jeito. Vamos fazer alguma coisa, porque senão vai ficar esquisito. Se não é Moisés, a gente arruma outro líder qualquer. Nem que seja um pedaço de ouro, um pedaço de madeira, nem que seja um boneco qualquer. A gente simplesmente arruma uma pessoa, um objeto, um ídolo, para a gente apenas seguir e servir aí de rumo para a vida da gente. Então, esse pensamento é que levou o povo a fazer desse jeito. Já que não tem Moisés, vai bezerro mesmo, né? Porque eu preciso fazer alguma coisa, porque esperar em Deus é muito difícil. E hoje, irmãos, o alerta para a igreja. Há pessoas que já não querem mais esperar em Deus. Há pessoas que ficam olhando apenas para o homem, não para Deus. Todas essas coisas aqui podem acontecer numa igreja, podem acontecer no meio do povo de Deus. As mesmas motivações erradas podem estar sobre o coração de muitos de nós. E eles duvidaram da bondade de Deus. Outra coisa que está inserida nesse contexto é que o pensamento é assim: Moisés foi aonde? Foi encontrar com Deus. Ele já tinha feito isso antes. Ah, mas agora está demorando. Deus pode ter matado ele. Não é isso que você pensa? Em outras palavras, eu estou duvidando da bondade de Deus. Eu estou duvidando de que Deus é confiável. Né? Eu posso pensar que Deus muda de um dia para o outro. Que um dia ele fala com Moisés legal, outro dia ele fulmina Moisés. Esse é o pensamento errado das pessoas. Será que a gente na igreja também com pensamentos errados sobre Deus? Que Deus é alguém meio instável, né? Que um dia está de bom humor, te abraça, outro dia está, né, ruim, aí te fulmina. Né? Deus é assim, de ares, né, de mudanças de temperamento. Isso é uma falta de conhecimento de Deus. Se Moisés for encontrar com Deus, é claro que ele está seguro. Se Moisés está andando com Deus, é claro que ele está seguro. Se você está com Deus, é claro que você está seguro. Você tem dúvida sobre isso? É claro que você está bem. É claro, porque Deus está com você. Então não há razão para essa preocupação. Então começa a acontecer isso por causa dessas características. E o que Deus quer para nós essa noite, irmãos? Que a gente perceba se em nós também há algum tipo de inquietação desse tipo. Por quê? Isso pode nos levar a buscar bezerros, a buscar soluções implementadas por nós mesmos, o nosso jeitinho, fazer do nosso jeito. Se Deus não faz, eu arrumo uma maneira de fazer. Então o grande perigo é esse. Veja outra coisa que chama atenção, é que eles fazem então o bezerro, Arão também, um banana completo, né? Pensa bem em Arão. Arão, né? É o irmão de Moisés. E aí?
falam isso tudo e Arão quer agradar o povo, né? Eu acho que Arão era político, né? Eu acho que é o precursor dos políticos do nosso tempo, né? Não, tem que agradar o povo. Então eu mudo de lado, mudo a camisa, né? De uma hora para outra, desde que eu fique bem na fita, desde que eu fique bem com os outros. E Arão faz isso, ele pede para todo mundo entregar lá as joias, o ouro, derrete aquilo, ele mesmo faz o bezerro, e aí, está aí, pronto. Eis aí, Israel, o vosso bezerro. Podem adorar, podem festejar, porque já diziam que o povo gosta de pão e circo. É isso que o povo gosta, né? É isso que o povo quer. E veja o verso 6, como é que esse troço termina, irmãos. No dia seguinte, madrugaram. Olha aí que beleza. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Só que aqui, madrugaram por outro motivo. E ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. Olha o que todo mundo quer: comer, beber e se divertir. Tem algum mal implícito nisto? Desde que a bebida não seja embriagante, não há nenhum motivo para a gente censurar quem gosta de comer. Alguém gosta de comer aqui? Eu gosto de comer. Você gosta de comer? Amém. É ruim gostar de comer? Não. É ruim a glutonaria, né? Que a gente ficar descontrolado. Mas gostar de comer, não. Gostar de se divertir é pecado? O crente não pode se divertir, tem que ficar cara fechada, cara de fome o tempo todo, né? Não come, não se diverte, só fica aquela cara feia, né? É assim que tem que ser a nossa vida? Também não. Tem nada de errado em comer, em beber, em se divertir. Só que a motivação deles para isso era uma motivação completamente falsa. A motivação deles era um bezerro, era um Deus falso. Era uma motivação completamente divergente dos princípios de Deus para aquele povo que já tinha conhecido Deus, irmãos. Então, há coisas que não são pecado. Não é pecado beber e se divertir, no bom sentido, né? Comer, beber, se divertir, ir para uma festa, né? Ter alegria. Isso não é pecado. Mas o que rege a minha vida quando eu faço isso? E a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, tudo deve ser feito em nome do Senhor. Então, quando a gente se diverte, quando a gente faz alguma coisa boa, tem um momento de entretenimento, de distração, isso é digno. Só que precisa ser feito a presença de Deus. E não a presença de um bezerro. Não há aqui um Deus verdadeiro, mas sim um Deus falso. Esse é o grande perigo. O que aquele pessoal queria era pão e circo mesmo. Não importa quem está fornecendo o pão nem o circo. O que importa é a gente se divertir. O que importa é a gente se esbaldar. Não importa a origem do que me agrada. O que importa é que eu seja agradado. Olha o perigo para nós aí. Será que nós, como cristãos, também não vamos olhar para a origem daquilo que nos agrada e vamos ser presas fáceis, né, de quem colocar uma comidinha na nossa boca, está tudo bem, a gente aceita, a gente passa por cima de qualquer coisa? Quando o povo aceita qualquer Deus que lhe permita satisfazer os seus desejos, é o que acontece: a perdição, ao afastamento e à queda, como aconteceu com Israel. Esse, na verdade, irmãos, é um perigo que a igreja corre hoje da mesma maneira, que é o perigo do mundanismo. Esse perigo tem rondado a igreja. As igrejas hoje ainda não se decidiram se elas serão um lugar de adoração, como Jesus disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração, ou se ela vai ser um lugar de comércio, se ela vai ser um lugar de entretenimento, de divertimento, se a igreja tem que proporcionar alguma coisa para as pessoas se sentirem bem, para as pessoas festejarem, não é? Tem gente que escolhe a igreja assim: a igreja lá não tem nada, não tem nenhuma programação legal, não tem um rastapé de final de semana, não tem um baile gospel, né? Não tem um encontro, né? Para a gente dar uma paquerada. A igreja lá não tem nada, não gosto disso não. Eu quero uma igreja, né, bacana, aqui a igreja é muito clara, eu queria as paredes pretas,
Eu queria uma luz neon assim, eu queria um globo. O que você acha? Vamos botar um globo aqui? Assim, uma fumaça. Quando o irmão fizer um acorde ali no teclado legal, sai uma fumaça de um gelo seco. Aí vem uma luz negra, que naquela fumaça, fica bacana o efeito. Aí o globo começa a girar. Isso agrada, não é, irmãos? A gente começa a querer que a igreja seja agradável. Eu quero um louvor mais moderno, porque é mais agradável, né? Eu quero um que, né, me segura Jesus, né? Aquele que faz o pezinho balançar, porque se for só adoração, não tem graça. E aí a gente começa a transferir para a igreja esse mundanismo que está dentro de nós, porque nós estamos no mundo. Mas Jesus disse que a gente não pode amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas Ele não quer que a gente saia do mundo. Ele quer que a gente viva no mundo, mas com os olhos nas coisas de Deus. E que o nosso prazer, o nosso divertimento, seja de fato governado por Deus. E não o contrário. O que nós fazemos hoje como igreja é inventar coisas que nos agradam e dar um motivo gospel para aquilo. Mas, na verdade, agrada a mim. Eu não estou preocupado em saber se Deus se agrada daquilo. Se Deus se agrada daquela forma, desde que me agrade, desde que atraia pessoas. Vamos atrair jovens hoje, então tem que ter tudo isso que eu falei aqui. Senão não atrai. Se tiver uma parede branca, chão branco, uma cruz lá no fundo, o jovem não gosta disso. Então o jovem gosta de quê? De capeta? Ora bolas. O que eu tenho que dar para alguém gostar de Jesus? O que eu tenho que proporcionar? Tem que ter churrasco todo dia na igreja, tem que ter boca livre, café da manhã de graça, aí todo mundo gosta. Aí todo mundo se amarra, né, irmãos? Aí a gente até madruga. Se eu disser assim, próximo domingo, 9 da manhã, não, vou botar 7. Café da manhã de graça, regado aqui, canapé, bolinho, tudo. Chocolate, suco, mas tem que chegar às 7. 6 horas da manhã vai ter gente aqui na porta, batendo, me acordando. É 7, irmão. Será que isso é verdade, irmão? Estou exagerando. Alguns, não é todos, mas para alguns é isso que acontece. E no caso de Israel, esses alguns se tornaram a maioria, porque um vai contaminando o outro. Cadê Moisés? Moisés está demorando, cadê ele? Não vem. Vamos dar um jeito, está muito parado isso aqui, pô. Vamos fazer uma festa aí, vamos botar um bezerro, vamos soltar um som, né? Som na caixa. Vamos fazer festa, comida, bezerro, de ouro e para bater também, churrascão. É isso que a gente quer. E aí, irmãos, quando há mais interesse em festas do que na presença de Deus, tem alguma coisa errada. Quando o culto só agrada a gente se for de determinada maneira, com determinado tipo, com determinada música, com determinada atitude, tem alguma coisa errada. Aí o problema está na gente. A gente está a ponto de fazer um bezerro de ouro. Quando isso tudo começa a acontecer, nós estamos a ponto disto. Veja o que Jesus alertou em Lucas. Abra aí, Lucas 17, 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 17, versículo 26 até o versículo 30. Lucas 17, do 26 ao 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. No dia que Jesus se manifestar, as coisas vão estar acontecendo assim, na sua mais perfeita normalidade. Todo mundo comendo, bebendo, se divertindo, plantando, casando, colhendo,
fazendo, construindo, vidas que seguem. Mas vem o dilúvio e destrói tudo. Mas vem fogo do céu sobre Sodoma e destrói tudo. Assim será quando vier o Filho do Homem, irmão. E aí vai ser um momento também crucial. E vai pegar muita gente assim, dançando em volta do bezerro de ouro. Isso aqui é um alerta. É preciso que a igreja, que o povo de Deus, saiba viver. Eu acho que o que nos falta é saber viver. Saber desfrutar da vida, sem necessariamente viver no pecado. Saber desfrutar das boas coisas que Deus tem nos dado, sem que elas dominem o nosso coração. Saber viver nesse mundo talvez seja o grande desafio do nosso tempo. E para isso eu preciso colocar a carne no seu devido lugar. E o que é o lugar da carne, irmãos? É quietinha lá. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si. E a nossa vida espiritual não pode ser contaminada pela nossa carnalidade. Pelo contrário, é o nosso espírito que tem que subjugar a nossa carne. Então, veja, coisas lícitas podem se tornar um problema. Comer, beber e se divertir pode virar o motivo da minha vida. E aí não importa se vem de Deus, ou se vem do bezerro, ou se vem do diabo, não importa. Porque o que eu quero é a diversão. Aí pronto, aí inverteu tudo. Mas a Bíblia diz, e eu quero ler com você agora em Romanos, no capítulo 13, no versículo 13 e 14, diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Lembra que domingo passado eu falei da concupiscência da carne? Aliás, não foi quinta-feira, né? Falando que é o desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que eu tenha ou faça. Essas são as concupiscências com as quais nós vamos lutar sempre. E Paulo está dizendo, está na hora da gente andar dignamente, como a luz do dia, não escondidos na escuridão da noite, nas orgias, nas bebedices, nas impurezas, nas dissoluções, nas contendas, nos ciúmes. Todas essas coisas são coisas que não deveriam participar da nossa vida. E aí ele diz, mas revestivos de Jesus, se vista de Jesus, e nada disponha para a carne. Olha que interessante ele está dizendo. A carne demanda. A carne quer ser alimentada. Já disse aqui várias vezes que na luta da carne contra o espírito, ganha quem você alimenta mais. É como dois animais lutando, se você alimenta mais um do que o outro, a tendência dele ganhar é melhor, porque ele está mais forte, ele está mais fortalecido. Na luta da carne contra o espírito, vai ganhar quem você alimenta mais. Se você alimenta o espírito, ele vai se fortalecer e vencer a carne. Mas se você alimenta a carne tem uma sede, uma fome insaciável, está sempre demandando alguma coisa, ela vai ganhar essa luta. Mas olha o que Paulo diz aqui, nada disponha para a carne. Ele está dizendo assim, mate a sua carne de fome. Tudo que ela quiser, você diga não. Isso aí é você que faz. Não pode ser uma regra da igreja, não pode ser um código de conduta. Isso é você que faz, até porque a sua carne quer coisas diferentes da minha. Algumas podem ser até comuns, mas cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua fraqueza. Mas o que a Bíblia está dizendo é não dê nada, não disponha nada, não deixe nada disponível para a carne, porque ela vai se fortalecer e vai dominar a sua vida. Então cabe a nós matar a carne de fome. Então quer dizer que eu não vou mais comer, beber, nem me divertir? Vai. Só que não por causa da carne, mas por causa de Deus. Porque Deus é um Deus festivo, irmãos. Nosso Deus é festivo, sabia disso? Jesus vai no casamento, lá em Caná da Galileia, já preguei aqui várias vezes, né? E lá o vinho acaba, e ele manda fazer mais vinho, transformando água em vinho. Jesus é festeiro.
O problema não é a festa, o problema é em nome de quem a gente faz a festa. É o que está governando a nossa vida, esse é o problema, irmãos. É o motivo que a gente precisa da ânsia, do comer, do beber, do se divertir. Quantas pessoas hoje vivem para isto e acabam não tendo nada disto? Porque cada momento de bebedeira, de comilança, de divertimento, não satisfaz. No dia seguinte sobra a ressaca e a vontade de fazer mais para ver se dessa vez dá certo e continua não dando certo. E continua numa sede, numa fome insaciável. Porque é a carne que está demandando, e a carne é assim, quanto mais você dá, mais ela quer. Quanto mais você se dispõe para ela, mais ela exige de você. Então a nossa grande luta é cessar o fornecimento de vitaminas, de energia para essa carne que está em nós e que deseja tudo o contrário ao que Deus deseja para a gente. Em Provérbios, no capítulo número 23, vamos ler os versículos 29 em diante. Provérbios, capítulo número 23. Provérbios 23, do verso 29 até o verso 35. Diz assim: para quem são os ais? Provérbios 23, 29. Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? E para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Esses versículos falam da vida feliz de um bêbado, da vida infeliz de alguém aprisionado pela bebida, buscando encontrar nela alguma saída, alguma alegria, e tudo que encontra é a mente conturbada, são os olhos turvos, e tudo que é narrado aqui nessa passagem. Amados, a nossa luta contra a carne é diária. Não contra os outros, porque diz a Bíblia, não lutamos contra a carne nem sangue, se referindo a outras pessoas, mas contra principados e potestades, que muitas vezes atuam através da nossa carnalidade. E quando a carne milita contra o espírito, a nossa única saída é fortalecer o espírito. É de fato espiritualizar no bom sentido todas as coisas que nós fazemos, irmãos. É dar um sentido bíblico a elas. A alegria está disponível. Deus, como disse, é festeiro. Ele deseja a minha alegria sim, o meu divertimento não é pecado, mas na presença dele, na santidade, na separação, não como os demais que não têm esperança, não como os outros se divertem sem razão, sem motivo. Não é essa a vida que Deus escolheu para nós. Porque quem se entrega a esse tipo de vida, certamente vai viver para ela e não vai herdar a promessa de Deus. E foi isso que quase aconteceu com Israel por causa desse episódio. Leia comigo Gálatas 5, verso 19 ao 21, e você verá do que a Bíblia está falando. Gálatas capítulo 5, do verso 19 até o verso 21, fala das consequências de ser dominado pela carne. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. Olha as obras: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais
eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, vivem constantemente nesse tipo de obra, porque são obras da carne, não são obras do Espírito. Então, o rumo estava errado em Israel. Era a carne quem governava. Faz um bezerro, vamos dançar em torno dele, vamos nos divertir, vamos agora botar para quebrar, é a nossa vez. Moisés está fora, não tem ninguém olhando. Vamos fazer um novo líder, que agora continue o trabalho que Moisés deixou para trás. Amados, vamos voltar ao texto lá em Êxodo. Dá uma olhadinha no versículo 7. Olha o que acontece. Então, disse o Senhor a Moisés. Moisés está onde? Está lá no monte. Está lá no bate-papo com Deus. Está tudo isso acontecendo no arraial. Aí o Senhor diz para Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus entrou na brincadeira agora, irmãos. Eles não estão dizendo que foi você que libertou eles do Egito? Então, ó, eles agora são o teu povo. E foi você que libertou eles do Egito. Não tem mais nada com essa gente aí. Deus deu uma dessa aqui para Moisés. Ó. Segura que é tua, Moisés. É o teu povo, não é mais o meu povo. Foi você que libertou, não fui eu. Vai lá e resolve isso. Desce. Desce porque tem alguma coisa ruim acontecendo lá. Queridos, esse é o sinal de que havia uma corrupção profunda no coração das pessoas. Será que o nosso coração, que a Bíblia mesma alerta, é corrupto? Ele não é bonzinho, não. Só que Deus nos dá um novo coração, irmãos. E aí como é que fica? Nós vamos ainda viver debaixo dessa corrupção, porque foi o que aconteceu com esse povo. Escolheram um Deus mais conveniente de ser adorado. Um Deus mais presente, já que esse está lá longe falando com Moisés, bota um bezerro aqui. O bezerro a gente vê todo dia, pode passar por ele, cumprimentar. Vamos aqui pegar um Deus mais acessível. Vamos adaptar um Deus segundo a nossa própria vontade. Essa é a grande tentação do nosso mundo hoje. Criamos deuses de acordo com a nossa vontade. Ao invés de nós nos tornarmos novamente imagem e semelhança de Deus, que foi perdida com o pecado, nós é que queremos criar um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. Um Deus parecido com a gente, um Deus que tem os mesmos gostos, que goste daquilo que a gente gosta, que nos dê aquilo que nós desejamos. Um Deus criado pela imaginação é mais atraente do que um Deus que tem vontade própria e que é soberano. É ou não é? Um Deus que eu mesmo crio, que eu manipulo, é melhor do que um que não se deixa manipular. É melhor do que um que não aceita chantagem. É melhor do que um que é soberano e que não precisa de mim. Eu prefiro algum que eu manipule. Esse é o ídolo. Esse é o conceito do ídolo, irmãos. É um Deus que cabe no meu bolso, cabe num pratinho que eu boto para ele, num andor. É um Deus que eu consigo levar para onde eu quiser. Esse é o conceito da idolatria. Abandonar a Deus certamente abre as portas para o pecado. E foi o que aconteceu. No verso 8, continua o texto dizendo, Deus diz, olha, esse povo se corrompeu, termina o verso 7 assim, né? E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Deus contou tudinho para Moisés. Disse, olha, esse povo se corrompeu e bem depressa se desviou do caminho. Eu não sei quanto tempo Moisés ficou lá, mas eu podia ter ficado lá 10 anos. Não justifica. Mas pelo jeito não demorou muito, porque Deus falou, depressa eles se desviaram. Não precisou muito tempo sem Moisés, não precisou muito tempo nessa pseudo-liberdade para eles se desviarem
e começarem a botar as manguinhas de fora e fazer realmente aquilo que estava no coração. E é isso que acontece hoje, irmãos, na igreja, nas lideranças, quando a gente começa a fazer o que está no coração. Coração esse enganoso, segundo a Bíblia, mas que a gente insiste em dizer que é inspirado por Deus, sem muitas vezes ser. Aquele povo então constrói o bezerro, adora o bezerro e Deus diz, olha Moisés, desce porque a coisa está esquisita. A idolatria é fruto sempre dessa cegueira, dessa insensibilidade. Moisés saiu, foi lá para o monte. Mas Deus estava só lá no monte? Moisés não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Deus consegue? Moisés saiu do povo e foi para o monte, mas Deus continuou lá, embora eles não percebessem. E isso, queridos, é algo que a gente precisa entender. Deus está presente, mesmo quando eu penso que não, mesmo quando eu não consigo perceber a sua presença. Tem uma boate, o som está correndo, a droga liberada. Deus está lá? Se é no universo, está, né, irmãos? A não ser que seja um outro universo. Se esse lugar está no universo, Deus está lá. Deus é presente em todos os lugares. Mas como é que Deus está lá e está todo mundo se drogando, prostituindo? Só não estão percebendo a sua presença. Por isso, tudo que o homem faz, seja de bom ou de mal, o faz na presença de Deus. E dela não dá para fugir nem se esconder. Quem é que vai fazer alguma coisa escondida de Deus? Vou esconder aqui. Paulo não, mas Jonas tentou, né? Vou fugir para Tarsis, lá o Senhor não vai me achar. Né? Eu vou me esconder aqui de Deus. Deus está lá, mas as pessoas simplesmente não estão percebendo. Porque não tinham com Deus um relacionamento pessoal com Deus. E é por isso que eles atribuíam a Moisés a função de se relacionar com Deus. Para a nossa realidade, irmãos, cada um de nós hoje é um sacerdote. Cada um de nós hoje tem livre acesso à presença de Deus. Nenhum de nós deve eleger pessoas para nos representar diante de Deus. O pastor não é o seu representante. Mas, senhor pastor, fala lá com Deus que eu estou precisando aqui de uma coisa. Não, então, eu cometi um pecado, vê se alivia minha barra lá com o Senhor. Não, irmão, isso não existe não. Nunca existiu isso no Novo Testamento. Você tem um relacionamento com Deus, você tem acesso direto a Ele. Mas aquele povo atribuía isso a Moisés. Moisés demorou, então vamos dar um jeito aqui, porque quem é que vai interceder por nós agora? Quem é que vai resolver nossas paradas? Temos que arrumar outro. E foi o que eles fizeram por causa disso. Cada um de nós é responsável diante de Deus pela qualidade da nossa vida espiritual. Não é o líder, não é a igreja. A igreja não é boa nem ruim. A igreja somos nós. A qualidade da igreja depende da qualidade dos seus membros. A qualidade da igreja não depende do pastor, se o pastor é bom, se o pastor não é, prega bonito, não prega. A qualidade de uma igreja se mede pela qualidade dos seus membros, pela vida espiritual de cada um dos seus membros. Porque essa vida espiritual, quem vai dar conta dela somos nós. Não é o pastor, não é o líder, não é o bispo, não, é cada um de nós vai dar contas da sua própria vida espiritual ao Senhor. Então, este conceito também foi esquecido por Israel e por isso eles tiveram esse grande problema. E aí o verso 9 vai dizer assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Olha a observação que Deus faz sobre eles. Eu tenho visto esse povo, eu tenho observado cada um deles. E olha, povinho duro, sabe? Duro de coração, cabeça dura, povinho teimoso. Eu fico pensando, Deus está observando a gente ainda hoje, tá, irmãos? Ou não? Parou com isso? Deus parou de observar a gente? Deus tem visto a gente. Tem visto a gente quando ninguém está vendo.
tem visto a gente quando nós não estamos na igreja. Ele tem nos observado. Será que a gente tem provocado o mesmo comentário de Deus? Ô povinho difícil, ô carinha duro, hein? Ô coraçãozinho, não aprende. Ouve, lê, mas não aprende. Será que Deus tem feito essas observações sobre nós? Eu queria ver esse caderninho, irmão. O meu mesmo, olha, eu acho que eu estaria ruim também. Como é que seria isso, irmãos? Deus nos observando e fazendo esse tipo de comentário. Ô povinho cabeça dura. A gente não pode ser cabeça dura, irmãos. Coração duro. Porque a coisa que Deus não rejeita, já dizia Davi no Salmo 51, é um coração quebrantado, irmãos. Deus não rejeita isso. Mas um coração duro, Ele logo rejeita. Um soberbo, a Bíblia diz, Deus rejeita. Mas o humilde, Deus acolhe com graça. Então, que o nosso coração não seja duro, que a gente não seja cabeça dura, como foi esse povo. Irmãos, Deus está contemplando a nossa reação a tudo aquilo que nós ouvimos, recebemos e aquilo que fazemos das coisas que recebemos. Deus está atento a tudo que está acontecendo. Não há como ser povo de Deus sem ser submisso à sua vontade. Qual a vontade de Deus para o povo de Israel? Que eles fizessem um bezerro e dançassem, cantassem, comessem em torno dele, se alegrassem com ele, pedissem a ele que os guiasse no deserto? Essa era a vontade de Deus? Não, não era essa a vontade de Deus. Mas o povo pode se recusar a cumprir a vontade de Deus. E foi isso que derrubou nesse episódio Israel. E foi um episódio que foi muito marcante. Não fosse aqui, aí sim, a atitude de Moisés, porque Moisés vai dar uma remediada nisso, irmãos, que só Moisés mesmo para fazer. Deus diz, vai que o povo é teu. Vai que eles estão lá, você libertou, o teu povo é teu, você resolve lá. Moisés vai. Moisés dá uma apertada geral lá, irmão. Você leu depois o texto todo aqui. Ele dá uma bronca, ele bate, ele arrebenta, faz tudo que tem que fazer. E depois ele vai interceder a Deus. O capítulo termina com ele intercedendo pelo povo. Senhor, tem misericórdia deles. Porque para Deus já tinha arrebentado com todo mundo, irmãos. Já tinha ali a coisa acontecido. Mas Moisés se torna ali de fato um intercessor e clama pela misericórdia de Deus, e isso acontece. Uma última lição para nós, irmãos, para a gente não cair no mesmo erro, para nós como igreja não sermos abalados da mesma forma. Vamos perceber, vamos olhar para nós mesmos, aonde eu tenho levantado bezerros de ouro na minha vida? Aonde eu tenho substituído a presença, a comunhão com Deus, por um caminho mais fácil, por um caminho criado por mim mesmo, por um Deus que eu mesmo criei, um Deus que nunca me diz não, que só diz vai que é tua, né? Aonde eu fiz isso? Aonde nós fizemos isso? Será que nós temos também depositado nossa confiança em líderes, mais do que no Senhor? Será que nós temos atribuído aos líderes a comunhão que eu deveria ter individualmente com Deus? Isso é uma reflexão que só eu e você podemos fazer. Será que o nosso desejo por festas, por divertimentos, é tão grande a ponto da gente ignorar todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós e não temos gasto a nossa vida na presença dEle? Reflexões que nós podemos fazer. Não crie um Deus conveniente para você. Creia no único Deus verdadeiro. Creia no Deus de Israel. Para encerrar, os 3 últimos versículos que lemos, em capítulo 32, versículo 17 ao 20, é apenas uma amostra do que fez Moisés.
Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, porque Josué ficava acompanhando Moisés. Ele não ia até lá em cima, mas ele ficava ali embaixo de guarda. Ele ouviu a voz do povo que gritava, e ele falou para Moisés: alarido de guerra. Ele pensou, até acontecendo uma guerra lá. Não, é boate, Josué. Não é guerra, não. É rave, é festa rave que está acontecendo. É um batidão do funk, Josué. Você está enganado, não é guerra, não. O povo está na esbórnia. É isso que está acontecendo lá. Mas ele pensou que era guerra. Aí Moisés diz: não é guerra, não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Quando a situação chega nesse ponto, somente uma atitude enérgica é capaz de resolver. Não se resolve mais com conversa quando a coisa chega nesse nível, irmãos. Moisés olha aquele quadro deplorável, ele pega o bezerro, queima, derrete, transforma em pó, joga na água e dá para o povo beber. Revoltado que estava com esta situação, e depois o texto vai trazer muitas outras coisas, inclusive uma ordem dele para matar todos os idólatras que estavam no meio do povo, estimulando aquela idolatria. Isso acontece a partir do versículo 25. A lição final para nós: identifica se tem algum bezerro na sua vida. Identifica, só eu e você podemos fazer isso individualmente. Identifica se tem algum ídolo que eu estou construindo e em torno do qual tenho me divertido e dançado e bebido e comido. Identifica se há algum ídolo levantado por mim mesmo e antes que seja tarde demais, numa atitude radical, destrói esse ídolo na sua vida. Destrua esse bezerro de uma vez por todas na sua vida. É o chamado de Deus para nós essa noite. Quebrar bezerros, quebrar ídolos, não dos outros. Quebrar dos outros é fácil. Ah, tem lá um idólatra, vou lá, quebra a estátua dele. Não, quebra o teu. Quebrar o teu é mais difícil. Quebra esse mesmo que você ergueu, que às vezes custa em admitir que foi erguido por você. Deus está nos chamando para isso. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, nós ouvimos Tua palavra essa noite, nos alertando, nos exortando, a olhar para dentro de nós mesmos, em que nós temos sido idólatras, Pai, aonde temos levantado nossos bezerros de ouro, em torno dos quais temos nos divertido, em torno dos quais temos vivido com falsa alegria. É noite de derrubar esses bezerros, Senhor. É noite de uma reflexão, de fazer algo antes que seja tarde demais. É noite de evitar a derrubada da igreja. É noite de evitar a queda do teu povo. Se ouvirmos a tua voz, não vamos endurecer o nosso coração, mas vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. É noite de quebrar bezerros na nossa vida, Pai, para sermos livres como o Senhor nos libertou, e não voltar novamente à escravidão, não voltar ao Egito nunca mais, Pai. Nós fomos libertos para chegar em Canaã e ali desfrutar de todas as bênçãos e alegrias que o Senhor tem para nós. E a verdadeira alegria está na Tua presença, está nas coisas santas que o Senhor tem nos proporcionado. Que nós possamos viver assim, Pai. É o que te peço em nome de Jesus.